Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal, né? Sendo que hoje o meu vídeo vai ser mais um bate-papo entre nós, na realidade. Eu venho trazer um pouquinho do conceito do novo empreendedor, né? O que mudou? Né? Eu não sei se vocês já repararam na vida de vocês, assim como na minha, existe o antes do Covid e o pós-Covid. E para nossa empresa também. Muita coisa mudou, o relacionamento, a apresentação dos produtos, dos serviços, muita coisa teve uma atualização, né? Então eu venho trazer para vocês coisas que vocês podem implementar na empresa de vocês, que eu me vi obrigada a implementar na minha, de forma que tudo corresse pelo melhor, né? No final das contas, a gente quer que o trabalho seja produzido ao máximo e que vocês tenham aí grandes resultados. Eu vou me apresentar, eu me chamo Flávia Prado, eu sou uma especialista, assim como você, que virou empreendedora e que hoje em dia tem uma equipe, e nós fazemos aqui projetos de engenharia civil, tá? Por isso, se você é dentista, se você é arquiteto, se você tem aí uma profissão liberal e de repente você se viu no mundo do empreendedorismo, esse vídeo é para você. Então, antes de mais, o que eu queria trazer é que vocês têm que perceber como mudou o mercado no ponto de vista de a entrega e a apresentação do produto de vocês ou mesmo do serviço de vocês. Não sei se vocês têm acompanhado, mas eu vejo muito na minha área profissional que existe um relacionamento entre nós, não é? Tem que existir um relacionamento antes de uma compra. E quando eu falo de um produto, a mesma coisa. Hoje em dia as pessoas já não querem falar com a maquininha, né? Quando a gente liga e tem aquele atendimento automático, as pessoas ficam um pouco preocupadas com isso, né? Pô, e se eu precisar de alguma coisa, se eu tiver algum problema, com quem que eu posso falar? Então, tudo aquilo que tiver muito otimizado hoje em dia, se você for um pequeno empreendedor, assim como eu, né? Falando aqui da parte das especialidades, né, de um especialista, convém que você tenha um atendimento pessoa para pessoa. Quando a gente fala em negócios, né, falando aqui da nossa área profissional, quase sempre você vai ter dois tipos de negócio funcionando, né? A gente vai ter o B2B, que seria o business to business, e você vai ter o B2C, que seria o business to consumer. Ou seja, na realidade, o B2B seria o negócio para negócio, é quando a gente tem parceiros. Eu tenho alguns parceiros que são, assim, super fiéis, né? Eu com eles, eles comigo. E existe o B2C, que seria o business to consumer, seria negócios para o cliente. Dependendo do tipo de trabalho que você faça, né? Imagina que você venda um sapato, por exemplo. Né? Vou fazer um caso prático aqui de um produto que você pretende vender. O que acontece? O B2C seria o consumidor final, a pessoa que realmente compra o teu sapato. E quando a gente fala em B2B, seria a pessoa que é a sua parceira, por exemplo, que faz aí a sola do sapato. Então, na verdade, um fornecedor seu. Então, você também tem um modelo de negócio com essa pessoa. Na verdade, você também tem ele incluído no seu negócio, digamos assim, tá? Então, esse tipo de tratamento, eu sinto que depois do Covid, houve muito mais humanização nesse aspecto, né? As pessoas querem falar com alguém, as pessoas querem tirar dúvida com alguém. Então, é muito importante que você, na sua equipe, pode não ser você, né? Na verdade, você tem que ser o estrategista do seu negócio, pode não ser você, você é a pessoa mais ocupada da empresa, olha, que seja uma pessoa da equipe que realmente esteja disponível para poder tirar dúvidas do produto ou do serviço, tá bem? Foi uma das alterações que eu vi e que eu sinto que se a sua empresa não acompanhar esse passo, que é um passo pequenino, tá bem? Mas de fato você vai ter que ter uma pessoa que está disponível para tirar essa dúvida, que esteja presente ali, ou na negociação, ou no pós-venda, tá? Muita gente se confunde aí com, porque já vendi, olha, já acabou esse processo. Não é bem assim. Existe um pós-venda. Se você estiver falando de um produto, existe um tipo de garantia do pós-venda, mas se você estiver fazendo um serviço também. Não se esqueça disso, tá? Ponto número 2 que eu queria falar para vocês é do ponto de vista de gestão de equipe. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes do Covid, né, a maior parte das empresas funcionavam aonde? No escritório. E de repente, pós-Covid, ele veio mostrar pra gente que afinal de contas temos que trabalhar à distância. Houve essa necessidade, a minha equipe toda foi para casa. Eu tive que me atualizar nas ferramentas, como é que a gente ia fazer. Reuniões por Zoom ficou uma coisa muito corriqueira, né? Virou rotina na nossa vida. Ou Zoom, ou NetMeeting, não é NetMeeting não, gente, desculpa, NetMeeting é uma coisa tão antiga, olha, se você for muito novo, você nem sabe o que é. Eu tô falando do Microsoft Teams, né, existem vários tipos de plataformas hoje em dia que as pessoas usam, até o Skype, muita gente usa para fazer aí reuniões não presenciais, né, reuniões online. E então a gente teve que atualizar vários tipos de formato, né, o nosso procedimento mudou.
a nossa equipe, eu tive que trabalhar a partir de casa, e cada um deles também. Na realidade, para o meu tipo de serviço, foi muito simples, tá? Eu posso dizer para vocês que nós já tínhamos um procedimento muito afincado na empresa, então não foi difícil cada um trabalhar no seu espaço, né? Na sua casa. Para mim não foi de fato difícil. Foi sim, complicado não estar com eles, é aquele convívio, tirar a dúvida do colega do lado. A minha empresa, a gente tem muito esse tipo de contato e realmente isso não foi fácil, né? A gente toda hora pegava o telefone, tirava dúvida com um, afinal é com o outro. Por isso, a primeira coisa que eu digo para vocês é que nesse momento é essencial, se é que você ainda não passou por essa diferença, né, por esse processo, é definir muito bem a tarefa de cada um, é definir muito bem quem é responsável pelo quê. E é, na realidade, você criar procedimentos para caso exista, né? Eu já falei para vocês, nem tudo está no nosso controle. E então, realmente, o Covid vem mostrar que nós não estamos no controle. Então, é importante você ter essa visão mais ampla e essa abertura para que as pessoas, eventualmente, possam ter que trabalhar em casa. E o que isso aconteceu? O que aconteceu pós-Covid também, né? Que eu vejo hoje em dia? Antigamente eu tinha clientes que faziam muita questão que eu tivesse presente em algumas reuniões, presente pessoalmente mesmo. E eu sinto que hoje em dia o Covid também veio trazer isso pra gente, essa praticidade de você fazer um trabalho bem distante. Né? Falando assim, se eu falar do meu negócio, por exemplo, eu faço um projeto de engenharia civil, de repente, para o norte do país, para o sul do país, ou seja, há uma facilidade nesse sentido, né? Você que faz aí venda de um produto, né? Eu tô falando aqui de quem presta um serviço. Para quem presta um serviço, realmente hoje em dia, se você conseguir ter uma reunião por Zoom, reunião por um aplicativo qualquer com seu cliente, você consegue comatar muitos dos problemas que antigamente o presencial realmente ele não permitia, né? Ele não era mais fácil nesse aspecto porque existia um tempo, o tempo da viagem, por exemplo, nesse momento a gente não tem. Agora, falando de uma venda de um produto, que eu acho que é extremamente importante para vocês, é vocês utilizarem os vários tipos de canais que hoje em dia tem, até de transporte, né? O Covid veio trazer também isso pra gente, né? O que acontece? As empresas que fazem transporte de mercadorias, hoje em dia temos várias. Aliás, perto de onde eu vivo, eu posso dizer para vocês que nós temos vários galpões, né? Vários armazéns só para isso, só para fazer a gestão das mercadorias. Por quê? Porque as pessoas se habituaram a fazer a compra online. Então, se você vende um produto, esteja atualizado nesse aspecto. Pode ser interessante para você ter aí alguma mercadoria guardada, você ter um bom fornecedor, você ter uma boa transportadora para que tudo corra bem, tá? Isso tudo eu vou para o passo seguinte, que isso serve para você que tem um produto, você que tem um serviço, que é, você tem que estar nas redes sociais, meu querido. Não tem como, hoje em dia, olha, eu procuro uma farmácia, onde é que eu vou? Eu vou no Google, né? Eu procuro um osteopata, eu vou aonde? Eu vou no Google. Então, vocês têm que estar em algum lado. Ou vocês que têm um site, depois paguem os cliques do Google, né? Que seria aí o tráfego pago, digamos assim. Eu já tive o tráfego pago na altura em que eu tinha um serviço que era um serviço chave na mão. Eu ainda tenho esse serviço, mas hoje em dia a gente já não está tão focado nele, mas ele ainda existe. Mas teve uma certa altura que eu sentia a necessidade de fazer o pagamento da publicidade paga no Google. O que significa que a pessoa ia lá no Google, ela escrevia o serviço que nós fazíamos e a nossa página aparecia numa das primeiras, tá? Se você não está habituado a esse tipo de, né, esse tipo de marketing, salvo seja, esse tipo de ferramenta, né? Você poder estar no Google ali em primeiro lugar, fale com alguém especializado na parte de informática, fale com alguém que esteja por detrás desse tipo de implementação. Pode ser assim, o game changing para você, tá? Você pode mudar muita coisa, você pode mudar assim a sua faturação mensal por causa disso. Eu lembro na altura quando eu fiz, e você consegue delimitar a área de negócio, né? Imagina que você esteja aí numa vila, você não tem interesse de vender, por exemplo, para a vila do lado. Se você estiver falando de uma venda de brigadeiro, de um docinho, né? Você não quer fazer um transporte a longa distância. Você consegue limitar a 5 quilômetros, a 10 quilômetros. Por isso é algo muito informatizado, bem legal, assim, que eu acho que você tem que ter no negócio de vocês. Falando aí do especialista que hoje em dia tem um serviço, né, que vende esse serviço, também é importante. Eu hoje em dia não tenho no Google o clique, não me é interessante de todo, mas eu estou nas redes sociais, né? Você consegue me encontrar no Instagram, você consegue me encontrar no LinkedIn. O LinkedIn eu não ponho lá muita coisa não, minha casa é mesmo o Instagram e aqui agora o YouTube. Mas, de fato, eu sinto que eu faço grandes parcerias por lá. Muita gente chega até mim através do Instagram, né? Muita gente não tem consciência disso, mas, de fato,
as redes sociais permitem que as pessoas conheçam você, né? Se você tiver essa cara de pau de aparecer e realmente falar do seu negócio. Então, para quem se mostra realmente, o volume de negócio de vocês pode crescer absurdamente. Aposte nisso. Tá? Se você não quiser aparecer, gente, existem outras formas, mas eu aconselho muito, muito que você tenha uma rede social pensada aí para o negócio de vocês, com imagens, com explicações. As pessoas gostam muito de saber os porquês, né? Mas por que que eu vou fazer uma obturação dentária? Em que casos, né? Quais são as dores que eu tenho para eu poder ir a um osteopata, por exemplo, sabe? Ah, eu tô sentindo isso, olha, eu me identifiquei com essa postagem, se calhar eu vou ligar e vou marcar. As pessoas sentem que você está muito próxima delas, por isso essa informação que eu estou dando para vocês terem uma rede social voltada para o negócio de vocês, tem que ser. E a partir dessa rede social você pode fazer o tal tráfego, né? A tal publicidade no Google também. Tá? Então, e pode fazer gerenciado aí para sua zona de residência, para os seus quilômetros que você pretende fazer. Afinal, você não quer fazer o fornecimento do sapato, por exemplo, para o país inteiro, né? Se você não tiver uma transportadora, se você não tiver um volume de produtividade necessário para entregar para o país inteiro, não vale a pena pôr o pé na poça, tá? Então, eu estou falando que veja o seu mercado, estude o seu mercado. Muita coisa mudou, mas na internet você tem que estar. Quem não está na internet nesse momento está perdendo aí muito, posso dizer para vocês. E outra coisa que eu queria trazer também, voltando aqui, falando para a equipe, é que vocês têm que entender a ordem das coisas. Muita coisa mudou. Muita gente utiliza hoje em dia ferramentas de automatização no trabalho. Muita gente colocou a tecnologia em prática aí no dia a dia da profissão, né? E eu queria dizer para vocês uma coisa que eu noto, assim, muita diferença hoje em dia, que é na gestão da equipe. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho de todo uma empresa que precise de funcionar das 9 às 6. Então, ninguém tem a obrigatoriedade de fazer esse horário. Na realidade, o que nós temos é toda uma gestão voltada para a profissão, em que eu pretendo que a gente cumpra os prazos. Nós temos procedimentos, nós temos forma de apresentação do trabalho, certo? Então, para mim, enquanto dona do meu negócio, aquilo que mais me interessa de verdade é que realmente a gente tenha uma produtividade e uma entrega na data prevista, certo? Então, no meu caso específico, eu não preciso que a minha equipe esteja lá das 9 às 6. Então, cada um tem a sua liberdade de horário. É importante você pensar se no seu negócio você pode fazer isso também. E isso por quê? Porque vocês já devem ter percebido que o nosso mercado de especialistas tem diminuído, né? A internet também veio trazer esse problema pra gente. Então, o que acontece? Se vocês forem ver algumas notícias, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, mesmo em Portugal, que é onde eu estou falando com vocês podem ver que existem menos pessoas disponíveis para trabalhar. Eu noto que o pessoal mais novo, principalmente, eles têm um modelo mental deles é diferente do pessoal assim da minha idade, por exemplo, tá? E então, o que acontece? Eles estão habituados a esse tipo de liberdade. É importante que você promova esse tipo de liberdade na sua equipe, se for possível. E isso por quê? Porque tem lojas que estão abertas das 9 às 6. E se você tiver uma loja, é importante que estejam lá pessoas. Então, você não consegue implementar esse tipo de liberdade, tá? Mas eu acho que no meu negócio, especificamente falando, foi muito vantajoso. Entende? Eu costumo dizer que pessoas felizes produzem mais e melhor. E então, pretendo que vocês passem a pensar um pouquinho nisso, tá? Pode ser importante para vocês, sim. Sim, nós trabalhamos na empresa, nós trabalhamos no escritório. Para mim, eu acho que não foi vantajoso o home office, como eu falei para vocês. Eu gosto de trabalhar em equipes, eu gosto que a gente tire dúvidas uns com os outros. Então, sim, na minha empresa, nós não estamos cada um separado uns dos outros, tá? Uma eventualidade é uma eventualidade, temos essa abertura, mas não sendo eventualidade, estamos lá todos juntos, tá? E agora eu queria falar para vocês qual é a ordem que vocês devem fazer o tratamento das coisas na empresa de maneira a não descambar. E eu tô falando do novo empreendedor, certo? Qual é a visão que você tem que ter hoje em dia? Você tem que colocar as pessoas que trabalham para você em primeiro lugar. Sem elas você não consegue produzir nada na realidade. Então, o colaborador, ele é a pessoa mais importante. Você tem que tratar ele muito bem, né? Eu vejo às vezes os empreendedores aí atrasarem salários, né? Tratar as pessoas, sei lá, de uma forma que
Hoje em dia, gente, se você fizer isso com um trabalhador, provavelmente ele vai sair, porque existem empresas melhores, tá? Então, assim, não trate o seu colaborador como se ele não tivesse opção, porque de verdade ele tem. Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, eu posso falar que as pessoas são o mais importante do seu negócio. As pessoas que estão dentro da equipe e as pessoas que estão fora, né? O cliente de vocês também são pessoas, certo? A gente sempre vende para alguém. Então, se você tiver um problema aí de comunicação, se você tiver um problema de não gostar de pessoas, hoje em dia, né, a gente no Facebook tem essas postagens de, eu gosto mais de animais. Então, provavelmente você não tá talhado para ser um vendedor, você não tá talhado para ter um negócio próprio, porque não vai acontecer. Ok? Segundo, procedimentos, né? O Covid veio mostrar pra gente que a gente tem que ter uma empresa com procedimentos, ou uma empresa com procedimento de fabrico, uma empresa com procedimento na hora de gerir o serviço de vocês. Se você tiver um colaborador, convém que ele tenha um procedimento de como é que vai fazer aquele serviço início ao fim. No final, o produto final, gente, de um serviço tem que ser igual ao produto final do produto sapatinho que eu tava falando no início do vídeo, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que no final, o cliente, quando olhar o serviço que você presta, sendo a Paula ou o José a fazer esse trabalho, ele tem que ser igual. Então, o procedimento, ele é a base de tudo, tá certo? E o terceiro que eu queria falar para vocês é ferramentas hoje em dia. Na internet, gratuitamente, vocês têm 1000 ferramentas para trabalhar. Eu falo muitas vezes no Trello, porque eu realmente usei ele, até 4 pessoas na equipe foi o que eu utilizei. Eu falo muito do ClickUp, que é a ferramenta que eu hoje em dia faço a gestão, né? Afinal de contas, nós somos 7, vamos passar para 8 agora. Então, o Trello já não dava para mim, já não dava para funcionar com ele, mas o Click me dá uma percepção maior de equipe. Eu consigo ver o tempo de toda a gente, eu consigo ver os meus projetos, né, rolando, né? Rolando no tempo, eu consigo ver quem já entregou, quem não entregou o trabalho. Então, eu consigo ter uma percepção maior da gestão da minha equipe. Então, realmente, eu mudei a ferramenta. Eu falo do ClickUp, mas existem várias outras, né? Existe quem utilize aí o Microsoft Project, existe quem utilize o Todoist, que eu nunca usei, tá? Por isso eu nem sei para quantas pessoas, assim, nem consigo aconselhar, mas existem vários tipos de aplicativos gratuitos que você consegue aí e estudar e implementar na empresa de vocês, tá? Queria falar para vocês e voltar a falar, pensa seriamente em estar nas redes sociais. E vou dizer mais uma coisa, ganha mais quem realmente se apresenta como o profissional, como o especialista e como a pessoa que vai virar referência naquele negócio. Quanto mais você explicar para as pessoas aquilo que você faz efetivamente, quanto mais dúvidas você tirar das pessoas, mais elas vão confiar em você, mais facilmente você fará uma venda para essa pessoa. Tá? Espero ter aberto aí a cabeça de vocês nesse aspecto. Provavelmente eu trouxe coisas aqui, pode não ser legal assim para vocês, principalmente quando eu falo da liberdade dos colaboradores, né? Pro dono da empresa que seja aí uma personalidade dominante, eu acredito que vai ser bem difícil para você implementar esse tipo de liberdade, mas pode ser importante, tá? Um beijo grande para vocês, tudo de bom, até o próximo vídeo.